Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que nós nunca trouxemos no programa. Vamos falar sobre o Antigo Egito, o Egito que tanto se fala, mas que pouco se conhece. Eu tenho a humildade de dizer aqui que, apesar de eu assisto Discovery, assisto National Geographic, essas coisas, então o que eu vejo lá? Eu vejo a turma cavando, eu vejo a turma pesquisando túmulo, vejo a turma conjecturando sobre isso, sobre aquilo, vejo as pessoas vendo múmias, as riquezas dos faraós, e é isso. E eu desconheço o resto. Se eu quiser alguma coisa ou outra, eu tenho que entrar no Google, pesquisar aqui e lá, para saber. Mas o que mais se propaga nas viagens, nessas pesquisas, é múmia, é pirâmide, a origem das pirâmides, essas coisas. Então, hoje eu trago um especialista, amigo de longa data, mais de um quarto de século que eu conheço, nosso convidado de hoje, e ele é um profundo conhecedor exatamente disso. Ele tem paixão pelo Egito, pelo Antigo Egito, e ninguém melhor para nos falar sobre isso. Então, nós vamos bater um papo, como sempre, vocês sabem, nós não temos pauta. Nós vamos conversar sobre o Antigo Egito, e o título que se apresentou para ser discutido é O Legado do Antigo Egito. É isso. Para isso, eu trago meu querido amigo e irmão, Paulo Iannuzzi. Como é que você está, Paulo? Tudo bem? Oi, querido. Depois de bastante tempo, nos reencontramos. Nossa Nos Senhora. conhecemos há bastante tempo. É um prazer enorme rever o amigo e estar com você novamente, depois de tantos congressos, né? O nosso querido, saudoso Rafael Cury, que faz uma falta enorme. Enorme. Enfim, é uma grande satisfação de coração estar aqui com você. Muito bom. Exageros à parte, vou procurar dar a minha contribuição com respeito ao tema. Ah, não tenha dúvida, eu tenho certeza, porque eu quero saber, antes de mais nada, o que levou você a ter esse... Eu sei que você é um estudioso, isso é legal, isso aí está no sangue, parece, né? Que o conhecimento é uma pirâmide invertida, né? Quanto Exatamente. mais a gente vai entrando, a gente anseia e o leque vai se abrindo e a gente vai atrás. E eu sei que você, nossa, você está envolvido nisso. Quando eu te conheci, isso eu já disse faz mais do que um quarto de século, falamos agora há pouco nos bastidores, essa época mais ou menos, 96, 97, foi quando nós nos conhecemos, por aí. Exatamente. Então, mas você já estava envolvido nisso. Então, eu quero que você conte um pouquinho da sua história, o que levou você, eu sei que você é um economista, você teve sua formação universitária, e o que levou você a buscar o conhecimento, esse tipo de conhecimento, e o que focou você, principalmente, para o Egito. Eu sei que o seu leque de estudos é muito maior do que esse, mas você tem uma paixão, parece, pela história do Antigo Egito. Sim, sim. Uma coisa foi levando a outra, querido. Na verdade, não só a formação de economia, mas eu não completei, melhor dizendo, a astronomia, mas cheguei a começar, a ingressar, fiz até quase terminar, enfim. Mas, desde o início da adolescência, a astronomia me pegou de jeito e eu começava a inverter, trocar a noite pelo dia, pesquisando o céu, consultando o Atlas Celeste, até chegar no estudo superior, né? E nesse meio tempo, obviamente, já vinha desde garoto aquela indagação que para mim não era indagação, era uma certeza, e principalmente quando eu olhava para o céu, poxa, quantos devem ter por aí espalhados, né? Nessa galáxia enorme, no universo, enfim. A pergunta que nunca quis calar. E eu mergulhei fundo, comecei a mergulhar fundo na ufologia e fiz muitos amigos e irmãos, e você é um deles, um dos principais dentro desse meio. E como eu te disse, uma coisa foi puxando a outra, e eu comecei, desde muito cedo, já por volta dos meus 18, 19 anos, a me interessar por questões relativas a estudos e práticas ocultas, espirituais, espiritualistas, esotéricas. E isso me levou às civilizações antigas, seus conhecimentos, suas práticas e algumas sociedades secretas. E o Egito surgiu, aliás, já tinha surgido desde antes, como matéria de escola, e que me fascinava enormemente. Eu fui me aprofundando
E eu encontrei no Antigo Egito como se fosse uma âncora espiritual do cosmos no planeta. Pelo menos para mim, né? Explica esse processo, explica, porque pode identificar com... Como é que é isso, âncora espiritual? Como é que se... É como se, por exemplo, vamos dizer assim, muita gente chegando ao planeta ou começando a se desenvolver consciencialmente dentro de um raciocínio, de uma amplitude mais cósmica e não somente terrena, e depois, não muito tempo depois, eu vim a descobrir intraterrena. Sim. E no fundo vem tudo também de fora, até desde a formação do planeta, pelo menos até então, naquele momento, para mim, era muito claro, e muita coisa eu fui aprendendo depois, porque até hoje eu sou partidário, assim como você, da filosofia socratiana. Eu Sim. sei que nada sei. Né? Isso aí. Então a gente vai se aprofundando sempre, aprendendo sempre, e eu sentia como muita gente, ao chegar ao planeta, a referência cósmica, né, no planeta, principalmente para muitos, como se fosse uma âncora, era o Antigo Egito. Né? Como se alguém chegasse de fora e ancorasse ali a sua estada aqui nesse planeta, em processo de desenvolvimento consciencial, aprendizado espiritual, aprendizado na prática, no conhecimento, inclusive científico, nos 4 pilares do conhecimento que levam à espiritualidade, que é ciência, arte, filosofia e religião. É o saber, querer, ousar, calar. Calar, isso. Como a gente vê, inclusive, na árvore sefirótica, e em tantos conhecimentos, como você bem sabe, relativo à ciência das idades. Transmilenar, que se perde na noite dos tempos, desde o início do desenvolvimento das raças, raízes aqui nesse planeta. Então, nessa renovação da humanidade, que a ciência classifica como o início da humanidade, na verdade, é um reinício, a gente sabe disso. Para mim, o foco pessoal, principal, em relação a toda essa gama de conhecimento, e principalmente na espiritualidade, vem do Antigo Egito. Vem das passagens que eu tive por lá, algumas passagens, não poucas, do intercâmbio. E isso eu acredito que, na minha essência, eu herdei da minha estada lá, e utilizo até hoje os links, né, com relação de coisas que aparentemente não têm ligação e que, no fundo, têm total ligação dentro de um fundo de conhecimento mais abrangente, mais profundo, né, que une, por exemplo, civilizações como Egito, Índia, Tibete, civilizações persas, caldeias, depois vem Grécia, Roma, enfim, todo esse processo, para mim ficou muito claro que no Antigo Egito existia um intercâmbio enorme entre eles, os hindus, os brahmanes, os janaístas, os tibetanos, a América pré-colombiana, enfim, além de descobertas que até hoje não se explica, como o caso de uma múmia de sacerdote, além de outras, pesquisada na Alemanha, onde se encontrou ali vestígios de folhas de coca, coisa que só existe na Cordilheira dos Andes. Sim. Então, fica bem claro, embora a ciência oficial ainda não é que negue, mas não encontra a documentação necessária para afirmar isso, então eles preferem, obviamente, ir por outro lugar. Mas, para mim, é óbvio que houve um intercâmbio de civilizações antigas. E, hoje em dia, eu uso isso como link, juntando coisas que foram separadas. Né? Ainda mais quando falamos de legado do Antigo Egito, onde, nessa renovação da civilização, o Antigo Egito foi o pilar masculino Atlante, enquanto a Índia Antiga, o pilar feminino Atlante, o pai e a mãe da humanidade, respectivamente, tendo o Tibete como âncora neutra nesse processo. Como vemos, por exemplo, na Kabbalah, no estudo das letras,
as 3 letras matrizes, raízes, Aleph, Mem e Shin, onde, respectivamente, é o aspecto positivo e gênero masculino, o aspecto negativo, em termos de polaridade, claro, e o aspecto feminino, e a letra Shin como aspecto neutro, com aspecto de âncora. E temos isso claramente no Antigo Egito, respectivamente, a Antiga Índia e o Tibete, atingindo a questão andrógena neutra dentro dessa estrutura trina, que é outra coisa que eu aprendi muito nesses estudos, nesse aprofundamento, e principalmente com memórias relativas ao Antigo Egito. Então é uma gama enorme, como se fosse um grande quebra-cabeças, onde a cada hora é encontrada uma peça, e essas peças nós encontramos muitas vezes no outro, nos nossos irmãos, no nosso próximo, né? Que muitas vezes é inconsciente para eles e consciente para outros. E é um processo muito interessante aí na minha vida, embora possa parecer confusa, um tanto confusa essa explanação, mas juntando-se uma coisa a outra, me levou a um descortinar sobre o Antigo Egito, que não para. Quanto mais eu mergulho nisso aí, mais admiro e mais vejo que era uma civilização extremamente preparada, completa, assim como os antigos hindus, já conheciam praticamente tudo que nós conhecemos, e não só eu que digo, os cientistas, os arqueólogos, os egiptólogos, comprovaram tudo, né? Corroboram com isso. A cada descoberta é um mistério que se aumenta porque desconhece como eles faziam e elaboravam determinadas coisas que estão em muitos achados aí. E dentro do que você falou, infelizmente, nos chega pela mídia que Egito é múmia, que Egito é após a morte, que Egito é só templo, que Egito é pirâmide. Não, hieroglifo, hieroglifo também. Agora, me diz uma coisa. É um alfabeto sagrado. Claro. Agora, o egípcio era mais festeiro que baiano. Desculpem. O povo egípcio, que justamente esse povo é que deu um grande legado para a humanidade, foi que construiu aquilo tudo, a despeito dos nobres, dos sacerdotes, dos faraós, que é o que mais se fala, né? Não desmerecendo, porque eram grandes iniciados, começando pelos próprios faraós, grandes iniciados, mas muita coisa da sociedade egípcia passa despercebido das pessoas, porque Egito não era só múmia, não existia povo, pelo menos dentro do meu estudo, que adorasse mais a vida do que os egípcios. É isso que eu quero explorar bem de você hoje, porque eu vejo as pessoas indo para o Egito, né? Elas vão para lá e você vê o roteiro é sempre o mesmo, rapaz. Viagem pelo Rio Nilo, vai para aquelas, como é que é o nome da cidade ali? O Vale dos Reis. Vale dos Reis. Visita as pirâmides, os acessos. É o turismo tradicional. Exatamente. Agora, a essência que é o mais importante, bom, cada um segue aquilo que sente, né? Vamos dizer. Claro. Mas ali, essa essência que eu quero explorar hoje é exatamente isso, esse conhecimento egípcio, que é muito rico, que antecede, inclusive, os meus aqui ancestrais, aqui, que são os gregos, né? Os gregos, eu acho que aprenderam muito do Egito, inclusive, né? Alguns foram para lá para se iniciar, foram para o Egito, né? E eu quero pegar essa essência do povo egito, vamos falar também de Saqqara, que é exatamente tem alguns indícios lá, que podemos conjecturar, podemos fazer muitas coisas, mas está lá. Enquanto não se souber interpretar aquilo lá, você pode conjecturar o que você quiser. Exatamente. Tá lá. Cada um é livre para pensar o que quiser. Exatamente. Agora, então, eu quero que você desenvolva esse lado aqui do povo egípcio, da essência daquilo lá. Olha, algumas coisas eu posso falar pela minha estada lá, quando eu estive lá. Sim, claro. Primeiramente... Melhor ainda, que você esteve lá, então você não vai por atrás dos livros, né? Estive lá. Eu tive uma autorização, só pesquisando ali documentos na Universidade do Cairo, no Museu do Cairo, melhor dizendo, fiquei 2 dias inteiros. Larguei o grupo para lá, enfim, foi muito enriquecedor. E você falou no roteiro turístico, que é o que a maioria, obviamente, vai, né?
Mas é o tal negócio. Isso depende muito da sua proposta interior, porque o Egito, em primeiro lugar, o Antigo Egito, quando você olha fotos, livros, com uma fartura enorme que tem pelo mundo aí, filmes, documentários sobre os monumentos, as pirâmides, etc. e tal, não chega nem aos pés do que é fisicamente quando você está lá. É muito maior. É muito mais grandioso, mais deslumbrante. Os templos ainda estão funcionando. Eles têm uma energia incrível. Foram milhares de anos de civilização trabalhando diariamente, de manhã, de tarde, de noite, ritualisticamente, com a aplicação dos conhecimentos que você já conhece. Durante milhares de anos, isso criou um egrégore, isso criou toda uma condição naquelas colunas, nos templos, etc. e tal, que funciona até hoje. Quem tem olhos para ver e abre o seu canal, sua sensibilidade, vai observar isso. É muito, muito interessante. E tem uma coisa muito mais interessante ainda, que tem a ver com o que você falou nas viagens. Uma coisa é você estar no Egito. Outra coisa é você entrar no Egito. O Egito não se abre a qualquer um. E essa pessoa, ela precisa ter algum vínculo, alguma coisa dentro dela, no sentido de se abrir para o que aparentemente está oculto, para que o Egito se abra. E olha, quando isso acontece, várias coisas se descortinam a despeito da viagem. Agora, uma viagem como essa é muito importante fazer como Indiana Jones nos filmes faz. Interagir com o povo, conhecer a cultura local, conhecer os hábitos, procurar, né, interagir com as pessoas na capital, no Cairo, e conforme você vai viajando. Eu estive em quase todos os templos, eu só não fui a Alexandria, não visitei o Delta. Do Cairo para o sul eu vi tudo, fui a todos os templos. E na cidade onde estão os templos, quanto mais para o interior você vai, mais próximo do cotidiano de 5.000 anos atrás, ou mais, você ainda encontra no Egito. Isso é seguro você andar por ali? Você andou seguro? As pessoas primam por segurança hoje. Sim. A pessoa pode fazer isso tranquila? Sim e não. Sim e não. O Egito, ele é um país cuja economia depende do turismo. Então, o turista precisa ser muito bem cuidado, porque ainda podem acontecer, além dos tumultos que volta e meia o mundo árabe em geral pode proporcionar, existem, se bem que hoje em dia é muito menor isso, mas existem volta e meia um ataque ou outro por conta de beduínos a turistas, etc., para justamente atingir o governo. Sim. Então, é lei, primeiramente, você está acompanhado de um guia. Isso é muito importante. Você pega um avião, vai particular, lá, sem grupo, sem agência de turismo, sem nada, tudo bem. Vai alugar um carro, percorrer o Egito, tudo bem, mas vai ter um guia na tua cola. É mesmo? E dependendo da província que você vá, né, às vezes você tem escolta armada. A pessoa, por exemplo, que inclusive hoje mora no Sul, uma grande amiga minha, que viabilizou comigo a viagem, essa última viagem, que é uma especialista em Antigo Egito, principalmente em 18ª dinastia, doutora Ondina Balzano. Ela, numa das vezes que ela foi, ela já foi 9 vezes lá. Uma das vezes que ela foi visitar Tel El Amarna, que é a antiga cidade de Akhetaton, a cidade de Akhenaten, né? Ela foi com escolta de tanque. Nossa! Chegou a esse ponto. Quando eu estive com um grupo em Elmínia, que é uma cidadezinha do interior no Médio Egito, que dá acesso justamente onde estão as ruínas da cidade do faraó Akhenaten, né? Eu tive escolta armada, com metralhador e tudo, para passear no calçadão ao longo do Nilo. Nossa. Em outros lugares não chegou a tanto.
né? Mas existe esse tipo de cuidado lá. Tá. Isso é importante. Para mim, particularmente, porque eu estava me sentindo em casa ali, e eu fui me aventurando, né? Sob um olhar mesmo distante de um guia, que eu sabia que por lei tinha que ter, e ainda tem o fiscal do guia. Tem um cara que por fora fiscaliza se o guia está fazendo o trabalho dele direito. Sim. Né? Ainda tem isso. Mas você predisposto a ir mais além, você vai. Obviamente, como em qualquer lugar do mundo, ainda mais nos dias de hoje, você corre riscos. Mas, para quem está a fim de mergulhar no processo, vale a pena. Vale a pena. Tá, me conta sobre as suas incursões lá. Você estava falando um fato, e que eu vou corroborar aqui o que você está falando, porque eu tive depoimentos de pessoas acima de qualquer suspeita de idoneidade ilibada, profissão importante, vamos dizer, que estiveram no Egito e que tiveram experiências pessoais, sim, sem antes ter tido experiência paranormal nenhuma, entendeu? Teve coisas que quer dizer, o que essas pessoas me relataram, eu falo, meus pelos sobem, né? Não é mentira, porque o que elas vivenciaram lá, sem nunca ter vivenciado nada, sendo pessoas céticas, digamos assim. Um era cético total, carioca teu aí, nem vou citar nada, mas aí da sua terra. Cético total. O outro já é mais conhecido internacionalmente, tudo, mas esses dois, particularmente, me relataram experiências inquestionáveis. Então, o que você falou, que o Egito abre as portas para alguém, quer dizer, como é que você repete essa frase? Você não visita o Egito, você entra no Egito, como é que é isso? Uma coisa é você estar no Egito, outra coisa é você entrar no Egito. Perfeitamente. O Egito se abriu para essas duas pessoas, rapaz, e isso é inquestionável. Você está falando hoje uma coisa que eu ouvi e tenho certeza que essas pessoas relataram que são pessoas de sã consciência, de profissão. Então, e tem motivo para isso, sabe? Não tem histórico. Nada acontece por acaso. Dessas pessoas. Hoje as pessoas são de um jeito, mas elas têm uma bagagem espiritual e que isso é ignorado ou, obviamente, não é lembrado, etc., mas que está lá. Vou te falar, então, aqui, ó, só para brincar, não vou citar nomes, nem nada, nem a profissão, nem nada. Uma pessoa aí do Rio de Janeiro, de posse, né? E que sempre viajou o mundo e tal, e chegou o dia dele ir para o Egito. Pegou a namorada, foi para o Egito. Né? Bem posicionado na sociedade carioca, tudo. Chegou, não lembro aonde hoje agora, porque depois ele viajou comigo também para o Peru, para Machu Picchu ali, né? Ele entra num templo qualquer, e quando ele entra uma pessoa, peraí, deixa eu descrever, uma pessoa cética, materialista, e não vem falar de espiritualidade com ele, era assim, material. Eu posso te atender se você puder me pagar, senão não tem jeito, vai procurar outra coisa. Ele entra lá no templo do Egito, segundo ele, e de repente começa a gritar lá dentro, falando uma língua estranha, Paulo, falando uma língua estranha, tanto é que os seguranças vieram e botaram ele para fora. Um cara que nunca tinha tido fenômeno paranormal nenhum, uma pessoa cética, fria, materialista e tal. E depois disso, a partir desse fato, dessa abertura lá, ele começou a ter outras experiências que mudaram a posição dele de materialismo e tal. E a partir daí aconteceram outras coisas que não cabe aqui dizer, mas ele começou a atender pessoas carentes, tudo aquilo que ele não fazia, ele começou a fazer isso em função do que aconteceu, do gatilho que aconteceu dentro de um templo egípcio. Esse é um fato que é inquestionável sobre isso que você está falando. Agora, então, vamos lá, para ajudar as pessoas que... Não se preocupe com essa terminologia, não, porque o nosso público tem toda essa condição de entender isso aqui, porque é um público diferenciado. Vida inteligente. Me explica por que isso acontece? O que é? Essas pessoas... Vamos misturar as coisas, não temos pauta mesmo? Essas pessoas já viveram no Egito. Por que são levadas até ali para ter um gatilho? Como é que é esse processo, Paulo, se é que
Se é que isso aí tem algum nexo. Deve ter algum nexo, né? Porque nada é por acaso. Sim, claro. No meu entender, É. primeiramente peço desculpas e peço boa noite, dou minha boa noite e agradeço aí ao seu público por estar presente e prestigiar aqui o nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Dentro do que você colocou, tá? A gente sabe que não existe efeito sem causa. Sim. Então, alguma coisa dentro daquela pessoa a levou, e dentro do egrégore dessa pessoa, num momento de restabelecimento de um caminho consciencial, que a pessoa poderia estar afastada, mas tem esse potencial justamente latente, adquirido anteriormente, para uma aplicação mais objetiva e perene no seu trabalho nessa vida, e precisava de um gatilho. Lá no Antigo Egito, quem tem um vínculo com isso, é um gatilho muito grande. Dentro desse aspecto, raros não voltam diferentes de lá. Né? Enfim, pode ser um monte de coisas. Pode ser um momento da vida dessa pessoa em que ela precise aplicar isso. E num lugar como aquele foi detonada uma memória ancestral ou alguma atitude interna que a fez mudar. Isso, obviamente, é ligado com algum vínculo ou de vida passada, ou de várias vidas passadas, ou vidas passadas dentro de irmãos monádicos, em que ele também adquire, por tabela, essa experiência, e ele precisa, por tabela, exercer algo em conjunto com os irmãos monádicos para, naquele todo, enriquecer a mônada a partir daquela experiência, trazendo isso para a sua vida cotidiana. Não sei se eu me fiz entender. Sim, claro, também claro. Então, muitas vezes, até por tabela, nós somos levados a uma coisa em que não tivemos uma experiência própria reencarnatória anterior, mas faz parte do processo dos nossos outros irmãos monádicos que podem ter tido essa experiência. E, no final, o objetivo é enriquecer mais ainda a nossa centelha divina, a nossa mônada. E corrobora com o que você falou, que a energia continua latente nesses lugares. Cada lugar do Egito, a energia continua latente. Exatamente. Como no passado. Vibração atrai vibração, frequência tem afinidade com frequência similar. Sim. Então, quando você chega, essa assinatura de frequência é identificada, pronto, existe aquele vínculo, e isso aí desperta ou redesperta no indivíduo em determinados processos. Tá? Sejam de que natureza for. Tá? Para, principalmente, aqueles céticos, materialistas, não voltados para esse tipo de coisa. Esse é o que é mais fidedigno, porque não se espera, nesse sentido, nada deles, e eles têm essa experiência. E, embora suspeitos, aqueles mais voltados para a espiritualidade experimentam muitas vezes, não só no Egito, como em outros lugares também, dependendo da sua afinidade com aquele lugar, com aquela época, com aquele tipo de civilização, né? Um despertar diferente e inédito em relação à sua já normal prática espiritual ou espiritualista, que causa surpresa. Eu conheço 2 pessoas já que passaram a sua vida toda se aprofundando e tendo suas práticas espirituais e espiritualistas, que quando chegaram na Índia, num ashram, ali em Rishikesh, e eles foram visitar ali na fronteira, praticamente, já passando a fronteira do Nepal com o Tibete, o Monte Kailash, né, ou Kailasa, a morada de Shiva, situações indescritíveis que eles nunca, mesmo como espiritualistas, com experiência, pensaram alguma vida passar e nem sabia que aquele tipo de experiência podia existir. Olha. E isso enriquece e é muito interessante nesse processo todo. Eu, particularmente, junto com alguns elementos do grupo, tivemos, obviamente, nossas experiências. Com certeza. E eu posso relatar aqui 3. Né? Vamos lá. Aliás, eu vou relatar 4, que uma não é minha, mas vale a pena estar nos registros, que a doutora Undina botou isso num livro, uma experiência
com ela, em que uma amiga dela de São Paulo foi à viagem e a moça era já uma jovem senhora, era apaixonada por Ramsés II. Mas era Ramsés II para cá, Ramsés II para lá, conhecia a vida a fundo Ramsés II, etc. Queria ir no templo de Abu Simbel, o templo de Ramsés II, com as 4 estátuas monumentais, etc. Muito bem. Primeiro, quando ela e o marido foram ao Museu do Cairo, o marido completamente cético, dentro desse esquema aí que você mencionou, diante da múmia do faraó Seti I, pai de Ramsés II, ele caiu duro, teve que ir para o hospital. Olha só. E acordou, quando acordou, ele voltou para o Brasil diferente. E ela, quando chegou em Luxor, numa joalheria, porque eles lá fazem as reproduções das joias das rainhas antigas então, e dos reis. Então, ela viu ali a reprodução de 2 braceletes de Ramsés II. Ficou apaixonada, quis comprar, mas ela já tinha gasto o dinheiro dela todo, final de viagem, e o cara não quis baixar o preço, porque nessas lojas mais fechadas não tem barganha. Embora o árabe egípcio adore uma barganha. Adora um brasileiro, o brasileiro barganha. Isso. Enfim, a pechincha lá, se você não pechinchar, eles tornam torto. Enfim, e ela não pôde trazer. Custava não sei quantos $1.000. Tudo bem. Ela ficou com aquilo na cabeça e ficava, poxa, você vai me impedir de ter uma joia sua, falando com o faraó. 2 anos depois, ela juntou outras economias, foi ao Egito. Tá? A primeira coisa que ela fez foi desembarcar no Cairo, pegar outro avião e ir para Luxor. Foi na joalheria comprar os braceletes. Tá? Chegou lá, ela comprou os braceletes, ela deu a entrada, foi 1 mais 10 no América. Nossa Senhora. Tá? Deu a entrada e ficou faltando 9 prestações, e ela, feliz da vida, com o bracelete debaixo do braço, foi ver o resto da viagem. Voltou ao Brasil, em São Paulo, ela recebeu, 1 mês depois, uma carta da American Express, dizendo: você foi contemplada com a conta número X, a sua compra está quitada. Nossa! Era a compra do bracelete. Ela pegou o telefone, ligou para a dona Ondina. Ondina, você não sabe o que aconteceu? Sei. O faraó te deu de presente o bracelete. Tu tanto encheu o saco dele que ele te deu de presente o bracelete. Olha só. Coincidência ou não coincidência? Não importa. Uma história, no mínimo, interessante. Muito. O que eu passei lá, vamos resumir aqui. Eu estava no templo de Karnak. O grupo estava disperso, o templo é enorme. Você passa um dia inteiro conhecendo Karnak. Karnak, você que conhece o Rio, é quase o tamanho da Urca. É um templo gigantesco. Mais de 50% é sítio arqueológico que você não tem acesso. E mesmo tendo acesso a 40%, você passa mais da metade do dia visitando o templo de Karnak. E o grupo se dispersou e mais 2 pessoas viram o que eu vi. Depois a gente conversou, etc. Eu, num determinado momento, eu vi o templo funcionando. Que é isso? Como naquela época. Né? Os hieróglifos todos pintados, eram lindíssimos. Onde hoje não existe teto, eu vi o teto. Tudo ornamentado. As barcas de procissão nos seus lugares. Sacerdotes transitando, as sacerdotisas transitando. Tá? Aquelas mulheres com peitos nus e túnica de linho, com aquela peruca, os olhos super pintados, que é uma pintura diferente do que a gente vê nas fotos, é muito mais impressionante. Né? Transitando com aquelas bandejas de oferendas. Porra, eu a fechar e abrir os olhos, o negócio continuava. E nada, o negócio não mudava. É como se eu tivesse ou sido transportado no tempo, ou foi uma memória ancestral que se mostrou ali, ou eu acessei o registro das paredes.
que isso existe, né? A gente pode acessar o registro acumulado das paredes de um lugar. Foi uma experiência fantástica. Imagino. Nossa. Enfim. E eu fiz questão até de colocar esta blusa, porque com esta blusa aqui para a palestra de hoje eu tive uma experiência dentro do tabernáculo do Templo de Horus, em Edfu. Quando, diante do tabernáculo, do lado dele, eu vi como... Eu só não digo como estou te vendo agora, que você está no computador, mas como se estivesse aqui na minha frente um sacerdote daqueles tradicionais carecas, túnica de linho, cajado na mão, a pintura nos olhos, olhando para mim, nítido, como se fosse algo real, palpável. E realmente, para mim, era algo real e palpável. Foi uma experiência fantástica, fora a experiência dentro da Câmara do Rei da Grande Pirâmide. Quando nós fomos visitar, era o último dia no Egito, uma moça, companheira de viagem, ela chegou para mim e disse: poxa, hoje é o último dia, a gente já vai embora para casa de madrugada, não fizemos nenhuma macumbinha esperta aqui. Aí eu, não, calma, o dia ainda não acabou, porque existe uma dificuldade para chegar nos lugares e meditar, né? Os árabes não costumam deixar, eles acham isso idolatria a deuses antigos, uma ofensa a Alá. E, enfim, aguardamos um tempo para entrar na Grande Pirâmide, entramos, um fluxo de turistas enorme, corredores estreitos ali, ascendentes, onde a mão é dupla. Quando chegamos na Câmara do Rei, fomos escoltados por 2 árabes, que faziam parte, obviamente, da guarda ali, de acompanhamento aos turistas. Um ficou lá dentro da Câmara do Rei com a gente, o outro ficou do lado de fora. Chegamos ali, tinha um turista que saiu. Sabe-se lá por quê, conseguimos ficar quase 1 hora lá dentro, sem ninguém. E ali, vamos aproveitar, é aqui e agora. Eu entoei alguns mantras ali, outros entoaram outros mantras. Comecei a entoar mantras daquela época. Mas você sabia o que você estava fazendo? Isso que é o mais importante. Ótimo. Sabia o que estava fazendo. Sabia o que estava, inclusive na sequência. Que eu fui aprendendo, obviamente, dentro das escolas de mistério, etc. Sim. Enfim. Sons vocálicos que se usam na Rosa Cruz, ou seja, a gente bordou lá dentro. O árabe, ele saiu fora, estava atrás do sarcófago, foi embora. Deixou a gente um tempão sozinho. Isso aí já é uma coisa inédita. E, para isso, é preciso que você marque com antecedência, antes de viajar com o governo do Cairo, que só abre a pirâmide às 5 horas da manhã para grupos Rosa-Cruzes, maçons, etc., com uma gorjeta considerável para isso. Sim. A gente conseguiu ficar quase 1 hora sem precisar de nada disso. Era entre meio-dia e 1h da tarde. Nossa! E ficamos lá dentro, fizemos isso tudo. O árabe foi embora. Depois, quando acabou, nós vimos trânsito ali dentro, inclusive seres com trajes que não eram nem egípcios, eram coisa anterior, pelo que nos foi passado. E, como é que eu vou dizer? Depois que nós dispersamos dentro da Câmara do Rei, cada um foi ter a sua experiência e tal, fomos embora 1 a 1. E o rapaz que estava do lado de fora nos acompanhou até a saída. E nós estranhamos porque não tinha nenhum turista. Quando chegamos lá na entrada, foi saindo 1 a 1, né? O rapaz que estava dentro da Câmara junto conosco, aí ele aceitou a gorjeta que eu tinha oferecido antes, porque eu perguntei para ele: podemos meditar um pouco aqui dentro? Aí ele ficou quieto. Eu te dou uma gorjeta. Ficou quieto, só aceitou na saída. Aí ele me abraçou, me beijou e disse que sempre que a gente quisesse poderia voltar lá. Olha. Eu achei aquilo super estranho, porque o que aconteceu na verdade? Ali na saída tinha um povo enorme, muita gente, que ele ficou segurando todo mundo até o último de nós sair da pirâmide para deixar o pessoal entrar.
Caramba, não interrompeu o que vocês estavam fazendo. Não interrompeu. Aí, uma senhora que saiu primeiro, né? Eu conversei com ela rapidamente, né? Ela disse, ele saiu porque ele disse que viu uma nuvem dourada em cima de vocês, começou a baixar. Aí ele saiu, a gente ficou com medo. Disse, não foi isso. Não foi isso. Ele já deve estar acostumado com esse tipo de coisa, que volta e meia vem grupos aqui fazer coisas assim dentro da Câmara do Rei. Então ele já deve estar acostumado com isso. Por que ele saiu? Porque ele é muçulmano. Ele não podia dar testemunho desse tipo de coisa. Aí eu lembrei a ela o caso do Voldavarig, em que o presidente da CNBB, né, o Dom Ivo Lorscheider, não levantou da poltrona para ver a nave que seguiu o avião lá de Fortaleza. Da VASP, foi da VASP, voo da VASP. Voo da VASP, perdão. Realmente, voo da VASP, desculpe, eu confundi. O voo da VASP, famoso voo da VASP, isso. O saudoso Ronaldo Mourão, astrônomo-chefe do Observatório Nacional, disse que era Vênus. E foi todo mundo para as janelinhas, ele não saiu da poltrona. Por quê? Ele se recusou a olhar. Recusou, porque como presidente da CNBB e representante da Igreja Católica, ele não podia dar testemunho disso. Claro. E ainda não era a época que a Igreja abriu, como aconteceu no pontificado de Bento XVI, abriu o jogo com relação à posição da Igreja em relação à ufologia. Tá? Foi muito antes disso, então ele tinha que ficar na moita. A mesma coisa, o muçulmano não podia dar testemunho disso. Tá? Ele nunca mais ia pôr os pés ali. Agora, sabe que eu quero te perguntar uma coisa, você que já esteve, quantas vezes você esteve no Egito? Duas, tá. Essas pessoas, pelos relatórios que já me passaram e tudo isso aqui, esses vigias, vamos chamar assim, vigia, os caras que ficam lá nesses templos aí, que têm autoridade para deixar você ficar ou sair, eles não são normais, rapaz. Não. Eles não são. Os caras são, ou eles têm, olha, eu falo com essa arrepiar, ou eles têm evidência, ou eles sabem quem que está lá. São raros, mas sabem. Principalmente à noite. Como é que é isso? Quem prepara esses caras? Como é que eles estão lá? Os deles, eles têm já, por natureza, uma predisposição espontânea em termos paranormais. Quando nós fomos visitar a cidade de Akhenaton, tinha um senhor numa casinha ali, que na verdade era quem tomava conta da região, né? A despeito da parte militar que estava sempre lá. Ele morava ali e dava apoio a um arqueólogo inglês, que volta e meia estava lá, passava 6 meses na Inglaterra, 6 meses no Egito. A casa do cara ficava no meio da areia, porque ali a cidade de Akhenaton no meio do deserto. Sim. Aí ele dizia, poxa, à noite, quando eu vou para lá, eu vejo os templos como eram. Vejo todo... E ele, como muçulmano, confidenciar isso para a gente, um grupo ocidental estranho, né? E a gente estava conversando sobre outras coisas, ele começou a abrir o jogo, ele disse, se vocês tiverem tempo nessa viagem, ou numa viagem futura, venham aqui e passem uma noite aqui. Eu vou levar vocês lá, vocês vão ver o que eu vejo. Isso para um árabe muçulmano falar, confidenciar, é uma coisa fantástica. E eu tenho 9 testemunhas do nosso grupo de viagem. Caramba! Que ouviram da boca dele, em inglês, ele falar isso. Né? Então tenho relatos, obviamente, de pessoas amigas que foram ao Egito e que tiveram uma experiência puramente pessoal, né? Com respeito até a encarnações passadas ali, enfim, da própria egrégora que acompanha esse processo. Realmente tem coisas ali fascinantes. Eu estive 3 vezes na região dos Andes, lá no Machu Picchu, essas coisas, né? E eu pude perfeitamente sentir, né, que os incas ainda estão lá, embaixo de Huayna Picchu, eles estão vivos ali, vamos dizer assim. A civilização deles não desapareceu, não. Eles estão ali, eles só não aparecem, você entendeu? Você teve essa mesma sensação, pelo que você está me contando, o Egito continua vivo aí. De alguma forma, aquilo lá continua
Essas civilizações... Vamos dizer, você tá vendo hoje só ruínas, mas é porque as pessoas não alcançam o que está além das ruínas, digamos assim. Exatamente. Para mim, é uma convicção essa questão que você colocou com respeito aos incas e aos próprios maias e os antecessores deles, assim como nós encontramos perdidos, entre aspas, incrustados no Himalaia, muita coisa daquela época, a começar pelo próprio mestre Babbage e todo esse conhecimento que a gente fala, que a gente sabe. Sim. Tá? Quem garante que morreu o 31º Buda da Mongólia? Ele simplesmente desapareceu, assim como o 13º Dalai Lama, que dizem ter sido visto na Cordilheira dos Andes. Que, aliás, a gente sabe que a energia está migrando para cá, para a Cordilheira dos Andes. No Antigo Egito, a mesma coisa. Na verdade, o conhecimento lá está adormecido como uma peça importante de um quebra-cabeças a ser remontado para essa nova era e a manifestação, especialmente no Brasil, do próximo Buda, o próximo Buda Maitreya. Tá? Coligando todas essas questões para o foco no Brasil, principalmente a partir do último movimento templário para cá, para que a humanidade renasça a partir daqui. Mas esse renascimento é feito por uma colcha de retalhos que vem ao mesmo tempo do Himalaia e do Antigo Egito. Então, muita coisa lá é preservada porque é uma egrégora espiritual muito antiga, muito importante, muito forte e muito severa. A egrégora egípcia é extremamente severa. Não é brincadeira, não pode sair da linha com eles, não. Então, isso, até mesmo em planos intraterrenos, tá? É tudo coligado para que haja justamente esse movimento. Tá? E nas areias ali ainda tem muita coisa a ser descoberta. O Egito é hoje... Isso que eu ia dizer. Já me disseram que não se descobriu quase nada do que tem ainda por descobrir. Você imagina só? Nossa, não. Pois é. Hoje o Egito e a China são os dois focos arqueológicos mais importantes do planeta. São os lugares onde se descobrem diariamente mais coisas. E o importante, o interessante no Egito é que isso já é um levantamento científico, inclusive feito em órbita por satélites e pela Estação Espacial Internacional. Mais da metade do Antigo Egito, 60% aproximadamente, um pouquinho mais, ainda está debaixo da areia. Isso. O que nós temos, embora monumentais, templos, obeliscos, pirâmides, etc., não é nem 40% do que ainda está debaixo da areia. É o que dizem. Vou dar um exemplo disso. Há uns 20 e poucos anos atrás, quase 30, foi descoberto no Médio Egito, que era um local em que até então se acreditava que não havia grande relevância em termos de construções, de monumentos, templos, palácios, etc. Eles descobriram, com perplexidade, um palácio. Como eles descobriram? Estavam sendo feitas escavações para as fundações de um shopping. Nossa, onde isso, Paulo? Onde isso? Na cidade de Atrim, Médio Egito. No meio do deserto. No meio do deserto. É uma cidadezinha no interior, ali no Egito. Né? Fizeram umas escavações para instalar as fundações de um shopping e de uma nova agência de correios. Sim. A agência de correios era muito antiga, só tinha 3 andares, ou 4, sei lá, iam construir um complexo grande. Aí tiveram que parar tudo. A Universidade do Cairo veio, parou tudo. Não sei como é que está hoje. Por que eles pararam tudo? Porque eles descobriram um pedestal, aliás, 2 pedestais, com 2 pés esquerdos,
até quase o joelho. Ora, se são 2 pés esquerdos, tem 2 pés direitos faltando aí. Então, eram 2 estátuas. Sim. Pelo pedestal, as inscrições hieroglíficas eram relativas a Ramsés II. Caramba. Ramsés o Grande. Muito bem. Fizeram uma estimativa em escala do tamanho da estátua a partir do pé. 60 metros de altura. Estão procurando o resto das 2 estátuas. 2 estátuas que ladeavam os pilonos de um templo ou de um palácio. Nossa, imagina. 60 metros. O Cristo Redentor, aqui no Rio de Janeiro, tem 38. Caramba, imagina só o tamanho daquilo. Com o pedestal. O obelisco mais alto da rainha Hatshepsut tem 40. Está no Templo de Karnak até hoje. As estátuas tinham 60, quase 60 metros de altura. E eles começaram a escavar mais ainda e descobriram um palácio. Que é isso? O palácio é quase o tamanho da cidade. Eles tiveram que parar tudo porque, para colocar o palácio para fora, eles tinham que varrer a cidade do mapa. Não tenha dúvida, claro. Areia, nossa senhora, imagina. Então, milhares de anos acumulando. Exatamente. Então, o turista que se aventura aí a andar pelo meio da areia se arrisca mesmo a tropeçar num artefato milenar. Incrível, né? Que maravilha isso. Como já aconteceu várias vezes. A pessoa tropeça, pensa que é uma pedra, vai lá, é um objeto, é um artefato, é uma mini estátua, é alguma coisa. Lembra bem a Grécia também, né? Qualquer reforma que vai fazer tem que parar tudo, porque... Tem que parar tudo. Se encontra... A Grécia é a mesma coisa. O que deve ter embaixo de Roma, além do que já Roma, nossa! É incrível. É incrível. Na Grécia, não só em Atenas, mas outras cidades gregas, né, das cidades-estados, devem ter coisa ali do Arco da Velha. Sem dúvida. Ainda por se descobrir. E como você falou, mencionou aí, já é consenso entre os historiadores, dentro da ciência, no estudo histórico, da mesma forma que para estudar o Japão, você precisa olhar para a China, para estudar a Grécia Antiga é preciso olhar para o Egito. Que muita coisa eles absorveram do Egito e deram uma cara própria. Com certeza. O que foi muito bem feito, porque não deixou de ser a transmissão de um legado. Porque sempre acontece, isso acontece nas ordens secretas, quando uma encerra ou vai encerrar o seu processo. A gente sabe que existem ordens que permanecem em ordens que têm um período para cumprir aquilo ali e pronto, né? Tudo isso supervisionado por uma outra, mais oculta e transmilenar, que vem de muito tempo. As civilizações, quando elas vão começar a entrar em declínio, né, porque tudo tem início, meio e fim, sim, elas vão repassando o seu legado, evidentemente, aos poucos. Então, por exemplo, as escolas de Akhenaten começaram a sair do Egito e, depois de um tempo, originou-se, a partir daí, a Ordem dos Nazar. Sim. Os gnósticos gregos, a Ordem dos Essênios. Isso tudo é herdado de um processo. O processo não é novo, ele vai se transfigurando, sendo repassado ao longo dos tempos, tendo uma cara nova. Um exemplo. Osíris, no Antigo Egito, era para eles como é Jesus Cristo para nós. Aos pés de algumas estátuas de Osíris, não todas, mas de algumas, porque eles tinham conhecimento suficiente, e isso existe até hoje, em que você pode preparar um artefato físico para emanar vibração e ser acumulador de átomos psíquicos e formas de pensamento que ficam acumuladas naquele ídolo. A gente vê isso nos santos da Igreja Católica. Sim. Chega num santo numa determinada igreja, o que os fiéis já rezaram ali, já criaram um egrégor ali, já tem formas de pensamento ali, que só vai aumentando, aumentando, aumentando. É isso que você vai acionar quando reza.
Na antiguidade não era diferente, só que eles preparavam algumas coisas nesse sentido. Então, determinadas estátuas de representação de Osíris, ali aos pés delas, era cultivado trigo. E daquele trigo se fazia pão, que em determinados cerimoniais era repartido entre as pessoas juntamente com vinho. E isso sai do Egito, chega aos essênios, o resto da história a gente já conhece. Já conhece. Ô, Paulo, eu vou até te interromper, porque nós estamos quase no fim aqui. Nós vamos ter sessão de continuidade, porque nós não falamos nada ainda. Fizemos um couvert muito gostoso, muito agradável. O tempo voa quando assim. Eu quero ainda saber de Kemet, a religião deles. Eu quero saber dos calendários. Eu quero saber mais de Osíris, mais de Ísis. Eu quero saber do legado mesmo da medicina, da matemática, de uma série Tem muita coisa. Eles abriam o coração, eles faziam operação cerebral. Faziam. 3.000 anos Tinham atrás. Próteses dentárias. Próteses, bem lembrado. Próteses para perna, para mão, para pé, para dedo. Então, isso era muito avançada, eram detalhes incríveis, a chamada medicina dos iguais e a medicina dos contrários. Né? A medicina pela observação e a medicina pelo ato magista. Perfeito. Eram 4 pontos da medicina que se conjugavam num só. Isso era fantástico e valia para a arquitetura, para a engenharia, para a matemática, para quase todas as ciências que nós conhecemos. E outras de legados aí que não eram deles, que eles também receberam. Vamos falar também de Saqqara, quero saber, nós vamos entrar naquelas coisas também que ligação... A máquina quântica, Saqqara é um caso à parte. Saqqara então, isso aí a gente tem que tudo explorar. Então, a falsa ali embaixo era só um adendo, rapidinho. Tá. Existe até hoje no interior do Egito isso, que a ciência não sabe explicar. Era o que os egípcios faziam. A mulher urinava num tantinho de terra com semente de cevada e num tantinho de terra com semente de trigo. Germinando, estava grávida. Semente de trigo, menina. Semente de cevada. Menina. É mesmo, rapaz? Existe até hoje no Antigo Egito. No Egito atual. Então, quer dizer, quem pensa... coisa que a gente vai conversar numa outra oportunidade. Não tenha dúvida. Vamos... Acabou. Nós vamos... Não dá para... Realmente não dá. Mas é legal, nós fizemos o couvert, né, vamos dizer. Agora tem a entrada, tem o couvert, agora vai ter a entrada, o primeiro prato, o segundo. Nós vamos ter outras conversas aí, porque o assunto é muito vasto e você é conhecedor disso. Eu quero explorar bem o seu conhecimento, na qualidade até de Rosa Cruz, de todas essas coisas que você estudou e ainda está estudando, porque o estudo é perene, né? Não acaba nunca, né? Como eu disse, a pirâmide é invertida, né? E agora, assim como você, irmão eubiótico. Exatamente. É mesmo, tá aí. Não estou sabendo disso, não sabia não. Então, isso é muito bom. Então, nós vamos oportunamente aqui, talvez dentro de uns 30 dias no máximo, aí nós estamos de volta para dar sequência, para a gente não perder a sessão de continuidade, porque é um assunto muito gostoso, muito agradável. E vamos desvendar isso aí. Vamos sair da televisão, de aquelas coisas maravilhosas, vamos para a coisa profunda mesmo, que é exatamente a sede de saber que meu público telespectador tem. Tá bom, Paulo? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Fazia muito tempo que a gente queria conversar, né? Não teve oportunidade, e a oportunidade se fez agora. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, e em breve nós vamos estar aqui retornando. Fraterno abraço para você. Para você também. Muito obrigado a vocês todos, estou à disposição. Obrigado, até mais, tchau. Gente, gostaram, né? Imagina, só tinha certeza. Eu tinha certeza que não ia dar para conversar nada, mas já foi uma abertura legal. E a gente já dá aquela água na boca para a gente dar sessão de continuidade. Então, em breve, rapidinho, Paulo vai estar de volta conosco para a gente entrar mais a fundo nessa questão. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.